Olá, estamos iniciando a terceira aula do módulo 3, cujo tema é Transformando Conflitos em Oportunidades. O módulo 3 está trazendo respostas para a grande pergunta que vem permeando todos os nossos encontros, transformando conflitos em oportunidades. Então, a terceira aula desse módulo vai trazer para você a parte mais pragmática, ou seja, um método analítico para mapear o processo. Quando a gente já entende a concepção das coisas, quando a gente já filosofou bastante, quando já exploramos muito o mundo das ideias, as reflexões de atitudes necessárias, as dicas, tudo isso é necessário como diagnóstico, como fase inicial. Agora, a gente pode ver maneiras de otimizar o tempo, metodologicamente falando. Então, a grande pergunta que nos traz esse momento de reflexão é: existe uma metodologia para a resolução de conflitos? Sim, a gente pode criar um método pensando em formas de você cada vez mais ter segurança na sua arte de administrar conflitos. Nós chamamos esse método de análise e solução de conflitos. Estamos pedindo licença poética a uma ferramenta bastante utilizada nos programas de qualidade, que é a famosa ferramenta MASP, né? Método de Análise e Solução de Problemas. Nós estamos colocando o C aqui porque nós estamos falando de conflitos o tempo inteiro. Então, vamos explorar algumas fases do método de análise e solução de conflito. Esse método vai nos ajudar a pensar pragmaticamente como ter habilidades cada vez mais assertivas nessa arte de gerenciar conflitos. A primeira fase tem, de novo, total relevância no seu comportamento como mediador, tomada de decisão. Sabe, gente, nem sempre é fácil tomar decisão. Até porque nós já aprendemos que toda decisão tem vantagens e desvantagens. A arte da mediação é saber o que fazer com as vantagens, portanto, potencializá-las, e o que fazer com as desvantagens, neutralizá-las. Então, já que a fase 1 é tomada de decisão, há que se dominar a arte da análise. E analisar também merece uma definição. Vamos pensar que a palavra análise nos remete a outras palavras como investigar, pesquisar, elucidar, averiguar. Portanto, nada é fácil na arte de mediar conflitos. A análise, portanto, é a ação de estudar de maneira minuciosa os componentes presentes na situação de conflitos. É você realmente pegar uma lupa e analisar de maneira detalhada e minuciosa. Por isso nós falamos lá atrás da necessidade de você ter visão sistêmica, da sua capacidade de olhar a floresta e ao mesmo tempo as árvores. A sua capacidade de olhar minuciosamente detalhes são necessários de serem enxergados para que você possa analisar de uma forma mais coerente e efetiva um conflito. Entender o que acontece, portanto, é o primeiro passo para descobrir as possibilidades da solução de problemas. Para que você possa entender, compreender, você precisa analisar. A fase 2 da nossa metodologia tem a ver com o que você precisa analisar. Identificar os componentes que precisam ser analisados na hora que você está mapeando um conflito, no processo de resolução dos problemas. Nesse sentido, o que nós estamos vendo é que existem 3 grandes fatores que você precisa identificar. Os fatos em si, o que ocorreu, como ocorreu,
Muitas vezes a gente só vê o resultado. E nesse momento, se não houver a compreensão do que ocorreu, como ocorreu, você pode ficar emperrado numa situação e não conseguir passar para as questões adiante. Por isso, para além de você compreender os fatos em si e suas características de tempo, de movimento, você também precisa compreender, ou seja, analisar o contexto. O contexto onde aquilo está acontecendo. Onde ocorreu? Quais são as circunstâncias? Ora, se você compreende o cenário externo, compreende o contexto, você terá muito mais habilidade de enxergar aquela situação propriamente dita. Você terá subsídios, você terá fundamentos. Então, vamos pensar assim: o que deve ser analisado, além do fato em si, o contexto e o que temos de mais significativo na arte de gerenciar conflitos? As pessoas, os atores envolvidos, fatos, contexto e atores. O que deve ser analisado nesse caminho? E todas as vezes que a gente para perceber o que deve ser analisado, imediatamente chega uma palavrinha muito utilizada nos fundamentos de gestão, que é a palavra indicador. O que indica que algo está acontecendo? Então, nós vamos elencar aqui algumas situaçõezinhas que já podem servir para o mediador de conflitos como indicador de que algo precisa acontecer. Assim, há que se ter a leitura de sinais. Sinais são os indicadores. O que ele precisa observar? Insatisfação dos usuários, clientes. Um outro indicador tem a ver com a observação da atmosfera da organização, ou seja, o clima, que pode ser daquele setor, que pode ser daquela reunião. Se o clima está pesado, se as pessoas não estão assim tão tranquilas, é hora de observar. Alguma coisa precisa ser identificada nesse processo. Pensar o clima, olhar o clima organizacional é mais um indicador que ajudará a sua tarefa de mediar conflitos. Um outro indicador é você observar no dia a dia da organização a quantidade de ruídos que a gente encontra na comunicação. Quantas vezes as pessoas são chamadas à atenção por não estarem fazendo aquilo que deveriam fazer, e aí elas dizem assim: mas foi assim que me passaram, foi isso que eu entendi. Então, quando a gente percebe que existe problema de comunicação dentro de um setor ou de uma organização, isso nos indica uma tremenda possibilidade de problemas pela frente, de conflitos, que podem transformar-se em conflito construtivo se a gente cuidar disso, e destrutivo se nós não conseguirmos ler esses sinais. Um outro indicador que é fundamental que seja visto, e nesse momento a gente consegue identificar pesquisando, né, nos lugares onde as pessoas assinam as suas frequências, é o índice de falta ao trabalho. O índice de falta ao trabalho denota que algo não está bem naquele ambiente. Porque quando o relacionamento é bacana, quando o ambiente de trabalho é prazeroso, as pessoas não faltam de forma recorrente. É dessa falta que nós estamos falando. Não estamos falando da falta por uma situação pontual de doença, sendo que até isso a gente tem que observar. Muitas vezes, as doenças que aparecem nas nossas organizações são doenças oriundas de um ambiente pesado, de um lugar onde as pessoas não estão bem. Imagina você passar um turno inteiro, passar um dia inteiro num ambiente que não lhe faz bem. Muitos desses
indicadores são pesquisados não somente vendo o índice de faltas, mas também conhecendo o estilo de doença, né? O que fez com que aquele colaborador faltasse de forma tão recorrente. Então, a falta ao trabalho também é um indicador que mostra que alguma coisa não está bem naquele departamento ou naquela organização. E nesse mesmo caminho, às vezes não é somente a falta que a gente tem que olhar, e sim a rotatividade. Quando você vê uma pessoa desejando trabalhar no departamento da outra, quando você vê uma pessoa desejando trabalhar numa outra escola, ou num outro lugar, ou num outro setor, ou numa outra empresa, então rotatividade é uma coisa muito séria. Quando alguém não quer trabalhar com você, ou alguém não quer trabalhar naquele setor, ou naquela organização, esse indicador precisa ser levado muito a sério. Os indicadores que falei até aqui têm mais a ver com o comportamento dos seres humanos, né, das pessoas dentro da organização. Agora vamos ver fatores organizacionais, questões que são macro, que acontecem na estrutura da organização, que para você precisa servir também de indicador. Você percebendo que há aquele problema estrutural, você já precisa enxergar que algo pode acontecer no futuro. Então, vamos ver quais são esses indicadores estruturais, organizacionais. A estrutura física e tecnológica. Quando os computadores não estão funcionando bem, quando a telefonia, quando a internet não acontece, quando fatores estruturais físicos como ambiente quente, desorganizado, o mediador olhando, percebendo esses problemas, ele vai já poder entender, olha, eu preciso criar argumentos que muitas vezes nesse item, indicadores voltados para a estrutura, esse item nem sempre se resolve com uma reunião. Muitas vezes o que falta é recurso financeiro para que as coisas possam ser resolvidas. Um outro indicador organizacional é observar a qualidade dos trabalhos, ou seja, quando a gente percebe que um trabalho não está sendo feito de forma bacana, quando a qualidade não está presente no final do trabalho das pessoas, esse indicador organizacional é de grande valia para que a gente possa entender a necessidade de parar tudo e conversarmos estrategicamente sobre as nossas oportunidades de melhorias. Ainda ampliando um pouquinho a questão da qualidade, é quando a gente vê então o desempenho das pessoas envolvidas naquele trabalho, o desempenho individual e em grupo. Dependendo do que indicar, o resultado do mau desempenho vai ser um trabalho mal feito. Então, esse indicador também é fundamental para a sua observação. Um outro aspecto que é um indicador complexo, subjetivo, é quando você, com a tarefa de mediar um conflito, percebe que esse conflito advém de problemas de relacionamento entre líderes e liderados. Comportamento das lideranças. Se elas forem o fator de conflito, esse é um indicador com certeza bastante complexo e você precisa lançar mão de toda a sua sabedoria, de toda a sua capacidade de negociação para lidar com esse indicador. Um outro indicador é a saúde orçamentária. Quando falta dinheiro, a gente já tem aí uma situação de conflito instalada. Porque as pessoas têm interesses, querem fazer bem os seus trabalhos, mas boas ideias, sem recurso financeiro, acabam não tendo continuidade. No entanto, como lidar com isso? Uma coisa que eu tenho observado na minha vida de consultora
é que muitas vezes também a gente quer uma situação ideal, quer um investimento ideal. E sempre vai existir o caminho do meio. A gente não precisa simplesmente deixar de fazer o que tem que ser feito por falta do orçamento. A gente precisa enxergar as brechas do que pode acontecer para que não tenhamos um ambiente de trabalho totalmente engessado, sem conseguirmos visualizar um próximo passo. Então, normalmente, quando eu vivencio essa situação de conflito que advém da falta do recurso financeiro, a grande pergunta que eu faço junto com as pessoas é a seguinte: o que podemos fazer com o que temos? Então, é importante percebermos que o aspecto orçamentário é fundamental. No entanto, há que se ter formas criativas de, primeiro, otimizar os recursos, porque acho que eu não preciso falar que estamos em tempos de crise. Então, muitas vezes as pessoas deixam de fazer algo porque acham que não tem o investimento necessário. Então, o que eu estou querendo enfatizar com relação a isso é que nada precisa ser abortado por falta de dinheiro. O que nós podemos fazer é, com criatividade, otimizar os recursos que temos. A frase é sempre essa: o que fazer com o que temos, mas não fazer de qualquer jeito. É aí que entra o componente da criatividade. Dinheiro é importante? Sim. Mas eu também já vi outra situação. Já vi organizações que o problema não era a falta de orçamento e o conflito continuava do mesmo jeito. Porque todas as vezes que a gente faz um planejamento, a gente pensa o que fazer, como fazer, quando fazer, em que momento, né, fazer, quem está envolvido e quanto isso vai custar. Portanto, o componente financeiro vai estar sempre ligado ao planejamento. No entanto, cabe a nós fazer a análise necessária e coerente para entendermos que com criatividade, com otimização de recursos, nós podemos solucionar problemas que pareciam insolucionáveis. Agora vamos pensar na fase 3 da nossa metodologia. A fase 3 já é mapear as causas desses conflitos. Agora, nós já estamos com o conflito instalado, isso é importante de ressaltar, estamos com o conflito instalado e nós já precisaremos mapear as causas desses conflitos. E como é que a gente faz isso? Também tem técnica para isso, agrupando-as em categorias. Nós vamos explorar essa fase 3 com uma ferramenta que vamos dedicar a próxima aula só para falar dessa ferramenta, mas aqui eu preciso citá-la, porque as causas dos conflitos podem ser oriundas de posições, valores, crenças, interesses, desejos, relacionamentos, estruturas inadequadas, métodos, recursos inadequados, tudo que já exploramos até então. No entanto, como categorizar estas causas? No nosso próximo encontro, nós vamos conhecer ou relembrar uma ferramenta chamada diagrama de causa e efeito. Então, aguarde a nossa quarta aula do módulo 3 para que você possa consolidar todas as questões que vivenciamos até agora e pensar no grande mote desse nosso curso: transformar conflitos em oportunidades usando a metodologia de análise e solução de problemas, dando um zoom na terceira fase, que é a ferramenta de causa e efeito. Até o próximo encontro!